noite, queridos. Graça e paz a todos. Estamos aqui ao vivo para a nossa primeira live. Pastor Léo já está aí conosco. Muito bom ter você. Flavinha, Deus abençoe também sua vida. Vamos chegando aí, quero te pedir já para compartilhar esse momento, para enviar, para os seus contatos, para as pessoas aí que você ama. Vamos estar falando hoje sobre liderança, foco em liderança. Estamos aí convidando algumas pessoas, vamos dar um tempinho para a gente poder ter aí o acesso da galera, todo mundo que já foi convidado, que está aí participando desse momento tão especial. Quero dizer que é um prazer enorme estar aqui com vocês e podermos fazer parte desse projeto. Rutiele, bênção de Deus, que bom ter você aqui. Meu amigo Jailton, grande produtor. Jailton, estamos aqui, divulga a live aí, manda para todo mundo, envia para os seus amigos, contatos. Manda para todo mundo aí para a gente poder alcançar o maior número de vidas, de pessoas possíveis. Se você puder me dizer aí como que está a imagem, como que está o áudio, eu vou te agradecer. Diga aí se está tudo bem, se está tudo legal. Nós estamos aqui num trabalho corpo a corpo de divulgação e eu quero te convidar também a participar, porque nós estamos falando sobre liderança. Hoje nós vamos tratar de algo muito bacana. Tá ok, Rutiele já deu a resposta aí, tá ok. Que bom, Ruth. Obrigado. Amor da minha vida também está assistindo aí com a gente. Paulina Bandeira, Ivanete Paulina, que bom. Olha que bênção. Thalita, seja bem-vinda, Ivanete, seja bem-vinda. Eu quero fazer já um convite para você. Pega o link dessa live, tem um aviãozinho aqui. Você vai pegar o link dessa live e vai enviar aí para os seus líderes, para os pastores que você conhece. Manda aí, porque hoje nós vamos falar sobre liderança. Um tema muito, muito especial e muito relevante. Deia, seja bem-vinda. Que bom ter você aqui conosco. Grande Willer, meu amigo, gente fina demais. Gosto de você, Willer. Willer será um dos que estarão participando conosco de uma das lives. Quero mandar um forte abraço também para o Márcio. Márcio, que bom ter você aqui. Rosinara, Pastora Nara, todo mundo entrando, todo mundo acessando. E eu quero te convidar, você que entrou agora, já manda aí para os seus amigos, para o seu contato, divulga esse momento. Luiz Miguel, o nosso grande líder Miguel. Miguel é líder de jovens, está lá na Batista Nacional da Providência. Que bom que você está aqui, Miguel, com a gente hoje. Já compartilha essa live e envie para os seus contatos, para os seus amigos, porque será um tema muito especial, um tema maravilhoso. Nós vamos falar aqui sobre liderança. E o tema de hoje é um tema muito especial. O tema de hoje fala sobre a possibilidade de erro. Nós temos uma grande possibilidade de errar. Isso acontece em toda liderança. Mas nós vamos tentar trabalhar aqui, hoje, daqui a pouquinho, nós vamos ter aqui o nosso pastor Léo, que vai estar aqui com a gente. E nós queremos falar sobre isso. Quando nós ignoramos essa possibilidade de errar, nós acabamos caindo num erro muito grande. Nós acabamos sofrendo, levando o nosso ministério, o nosso trabalho, ao sofrimento. As pessoas que estão à nossa volta. Quero já aqui dar um forte abraço para Dona Lourdes, Irmã Lourdes, que bênção. Deus abençoe sua vida, Irmã Lourdes. Que maravilha. Quero também aqui Andressa, já está aqui também com a gente. Forte abraço, Andressa. É muito bom. Tem uma pessoa muito especial aqui também, que é a pastora Marisa. É ao vivo, gente. Relaxa.
Pastora Marisa, lá da PIB da Estrutural, pessoa que nós amamos demais, de coração. Marisa, Deus abençoe sua vida, sua família a cada dia. E o João Pedro, que está aqui, também entrou. Quero te convidar aí, pessoal. Divulga, manda para os seus contatos, porque agorinha estará entrando aqui no ar com a gente o Pastor Léo. Pastor Léo é um homem de Deus aqui, de Planaltino, da nossa cidade, que tem feito um trabalho fenomenal e que tem nos apoiado nesse projeto chamado Foco em Liderança. A nossa proposta, o nosso ideal é trabalhar com líderes. Líderes que estejam em formação e líderes que já atuam no ministério, seja ministério de jovens, louvor, crianças, mulheres, não importa. Nós queremos oferecer uma ferramenta para que esses líderes possam trabalhar. E essa live de hoje, ela é baseada em um e-book que já está pronto. Hoje nós conseguimos concluir esse e-book. Fala sobre os 5 erros que podem destruir a sua liderança. 5 erros que podem destruir a sua liderança. E nós criamos esse cronograma de live para poder fazer 5 encontros, onde teremos 5 convidados, o convidado de hoje, Pastor Léo, e cada live, em cada encontro, nós trataremos de um erro específico. O erro de hoje é de ignorar a possibilidade de errar. Aquele líder que tem o narizinho empinado, não sei se você já conheceu alguém assim, que tem aquele ar de superioridade, que pensa que sabe de todas as coisas. Não sabemos de todas as coisas. A possibilidade de erro existe, ela é real. E se nós ignoramos, achamos que vamos ser bem-sucedidos sempre, sem ter essa clara visão de que eu posso cometer erros, que eu não sou perfeito, não sou um super-homem, eu corro o risco de levar o meu ministério, a minha liderança ao fracasso. Por isso nós estamos aqui. E eu quero já convidar o Pastor Léo, nós vamos convidá-lo aqui, vamos só aprender como é que a gente faz. Isso, que está aí já online com a gente, quero te pedir para entrar. Boa noite! Boa noite, homem de Deus, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. E vocês? Estamos bem, estamos bem. É uma honra recebê-lo aqui, poder bater esse papo, conversar um pouquinho sobre as coisas de Deus. Ministério é bom demais, dá trabalho, mas é muito gratificante. E eu quero de antemão agradecer o senhor, pastor, por ter aceito o nosso convite, por participar com a gente desse projeto. A nossa intenção, o nosso objetivo é trabalhar o máximo possível com lideranças. Eu tive já diversas experiências com liderança e que se eu conhecesse algumas coisas que eu não deveria fazer, eu poderia ter evitado muitos problemas, muitos fracassos. E nós estamos aqui hoje para falar sobre isso. Quero já deixar aqui você à vontade para se apresentar e daqui a pouquinho a gente traça nosso diálogo e nossa conversa. Amém, amém. Primeiro é uma honra, né? E muito bom estar participando dessa live. Eu sou o pastor Léo, né? Pastor líder de jovens da Igreja Batista Nova Aliança. Congregamos lá na Estância Planaltina, né? Apesar de morar em Sobradinho, nós congregamos lá. Eu não sou líder sozinho, eu e minha esposa, minha querida esposa Flavinha também está online aí. E é muito gratificante, né? E a gente estava começando a discutir sobre o projeto do foco em liderança, né? E primeiro eu quero te parabenizar por essa iniciativa. Por quê? Porque, como você falou, se nós tivermos essas ferramentas, se eu tivesse essas ferramentas que nós iremos ter, né? Esses e-books, essas coisas antes, né? Com certeza, eu e a minha esposa, a gente erraria menos. Mas é claro que através dos erros, a gente vai discutir isso aqui, a gente acaba amadurecendo, né? E a maturidade, ela requer um pouco de sacrifício, né?
e no processo da maturidade, dói de um lado, dói de um outro, mas você vai forjando em Deus. E graças a Deus nós estamos aí indo para o 14º ano, né? A gente, 14 anos de liderança aí, de líder dos jovens, e a gente tem aprendido bastante, né? Tem errado bastante e tem aprendido bastante. Errar faz parte do processo, né, pastor? Exatamente. Agora, eu estava até conversando com um dos líderes esses dias e compartilhando um pouquinho do sofrimento, que é muito bom falar dos louros, né? Dos ônus, isso é maravilhoso, mas ninguém sabe o quanto que o líder sofre. Você que está me assistindo aí, de repente você, líder, né, já sofreu. E ao analisar o motivo do sofrimento, depois, quando tudo passa e a poeira baixa, você fica ali mais tranquilo, você percebe que poderia ter sido evitado, né, pastor Léo? Poderia ter sido evitado. E como o pastor Léo disse aí no início, você não lidera sozinho. Você sempre está acompanhado de alguém. Tem um amigo que está do seu lado, no caso do pastor Léo, no meu caso, temos família que lidera junto, não tem como desvencilhar o ministério, família, eles andam juntos. Verdade. Mas quando a gente erra, na verdade, quando a gente ignora a possibilidade do erro e a gente tropeça ali na caminhada, você não sofre sozinho. Da mesma forma que você não lidera sozinho, você também não sofre sozinho. Você colhe os frutos da liderança junto com pessoas, mas você também sofre junto com pessoas. E, pastor Léo, eu quero já começar nosso bate-papo e fazer uma pergunta aí para o senhor que tem essa vasta experiência, e vamos aproveitar bastante do senhor. Por favor. A galera aí, ó, eu te amo, manda um salve. Esse aí é o meu melhor amigo, né? É o Pedro Paulo, também a gente tem uma longa caminhada, várias histórias para contar também dentro de igreja. E eu queria mandar um abraço aqui para todos, né? Eu queria estar mandando um abraço aí para todo mundo que está nos apoiando aí nesse projeto, né? Nós estamos juntos, viu, pastor Difas? A gente quer deixar isso bem claro, que a gente está muito junto nisso. E a nossa intenção é edificar o reino, é que o reino seja edificado, né? A glória não é nossa, a glória é do Senhor, e Ele que nos capacita todos os dias. Então, eu queria estar mandando um abraço aí para a Nayara, aí, que está online. Queria estar mandando um abraço aí também para o João Pedro, também é um filho querido também nosso, né? Tem a Andréia, o pessoal da igreja, né? Minha esposa está me ajudando. Quem, amor? A Andressa também. Então, todos que estão aí, sejam bem-vindos, né? Nós iremos tratar aqui sobre impossibilidades de erros na liderança, né? E aí eu queria deixar esse agradecimento a todos que estão nos acompanhando e apoiando esse projeto. Muito bom, muito bom. Só quero lembrar aqui, você que está acompanhando, manda suas perguntas. Nós temos aqui, o Gustavo vai estar aí, né, nos monitorando as perguntas e na medida do diálogo, se a gente puder responder já de pronto, a gente vai estar respondendo. Caso não consiga, a gente responde em outra oportunidade. Mas vamos lá, pastor. Primeira pergunta para o senhor: qual foi o primeiro ministério ou departamento que o senhor liderou? E quais foram as primeiras impressões que você teve aí desse primeiro momento de liderança na sua vida? Na verdade, quando a gente recebe esse encargo de liderança, a gente tem um certo temor. E quando eu recebi, eu me lembro, porque eu sempre tive esse espírito de liderança desde novo, desde criança, né? Desde na minha rua, quando eu liderava para jogar uma bola, por exemplo, né, as pessoas sempre me procuravam. E eu sempre, eu nasci em lar cristão, então eu sempre tive alguma palavra, alguma coisa, nem que seja assim, ó, não desista, ou alguma coisa. Então, esse chamado foi de muito novo, né? E veio o encontro também de muito nova, também da minha esposa, né? Então, foi por isso que foi muito harmonioso
quando eu recebi esse encargo, né? Claro que a gente, a primeira impressão é que você vai se dar bem, né? A primeira impressão é que tudo vai dar certo, é que você, assim, além da responsabilidade, é que você vai voar, que as pessoas vão te escutar, que as pessoas vão entender você, entender o ministério, entender a sua liderança. E durante a caminhada a gente descobre que não é bem assim, né? Não é tudo flores. Realmente a gente tem alguns impasses, alguns obstáculos, né, para vencer juntos, né? E quando eu falo com os meus liderados, a primeira coisa que eu falo para eles é: eu só sou um instrumento para vocês, porque eu enxergo eles lá na frente. E o meu intuito é que, na minha liderança, eles sejam maiores do que eu, que eles fazem coisas maiores do que eu fiz, e é assim que tem que ser gerado nessa liderança. Então, eu entendo dessa forma, e é o meu desejo, né? E eu falo sempre isso para os meus discípulos lá na geração jovem, né? O nome da nossa juventude é geração jovem. Então, eu sempre trabalho na geração jovem, tanto eu quanto minha esposa, é que eles, sim, também têm potencial para chegar e ir além do que a gente foi. Bacana, bacana. Realmente a gente começa com flutuando, né? Voando. Vai ser maravilhoso. E não é para desanimar você que está assistindo, não. É maravilhoso. Só que a realidade, o dia a dia, a correria, a forma que a gente lidera pessoas, né? E pessoas são diferentes, pessoas têm temperamentos diferentes, pessoas têm comportamentos diferentes, e às vezes a gente entra na liderança já com aquele conceito pré-elaborado, formado ali de como que vai ser lidar com fulano, ciclano, beltrano, e nem sempre é do jeito que a gente pensa. É verdade. E nessa caminhada aí, pastor, de liderança, nesse primeiro momento, teve algum desafio que te chamou a atenção? Algo que marcou o seu momento de liderança, que você fala assim, olha, Aldifas, nesse momento eu tive esse desafio. Né? Eu tive esse desafio, de repente, até aos olhos humanos impossível de transpor, mas hoje o senhor está aqui. Teve algum desafio específico que você não imaginava, que não estava ali dentro do seu escopo de projeto para a liderança do seu ministério, do seu departamento? Compartilha aí com a gente. Sim, na verdade, a gente brinca, né? Eu e minha esposa, que o campo da liderança, na verdade, é um campo minado, né? Você tem que pisar com cautela, com inteligência e com sabedoria, né? Porque durante nesse campo vai estourando várias coisas que você não espera, né? E que, na verdade, a gente não tem resposta para tudo. Nem tudo a gente tem resposta para tudo, né? E às vezes as pessoas esperam de você uma resposta para tudo, né? Eu sou muito sincero, a gente fala o sincerão, né? Eu e minha esposa, a gente é muito sincero, muito aberto, a gente fala sobre todas as coisas, né? E porque quando a gente trata, por exemplo, na área do sexo, dentro da igreja, a gente tem certas cautelas. E por que a gente tem certas cautelas dentro da igreja, sendo que na nossa rua, no nosso colégio, na faculdade, no trabalho, a gente não tem pudor nenhum para falar disso, a gente não tem nem educação, na verdade, para falar disso. E por que dentro da igreja a gente tem que tratar, né? E não. Então, assim, uma das áreas, né, que você me perguntou, né, foi quando um dos nossos discípulos estava gostando da pessoa do mesmo sexo, por exemplo, né? Que é uma realidade. E na hora a gente fica assim, nossa, mas fulano ou ciclano, né? Que sempre está com a gente e tal, por quê? Né? E a gente fica tentando buscar respostas, e a gente fica, às vezes, querendo ser o dono até da verdade, e de certa forma, a gente cria em nós um julgamento
que não é um julgamento que talvez Cristo faria, né? E aí a gente começa a entrar, deixa o espiritual de lado e a gente começa a falar, não, a gente veste a capa de religioso e a gente quer tratar aquilo como, né? Porque eu vim de igreja tradicional, né? E eu vim de uma igreja que, se você erra, você é excluído da igreja. Isso, para mim, pesa muito, porque eu sempre coloco Jesus à frente. O que Jesus faria, né? Independente do pecado, como diz, né? O pecadinho ou o pecadão, né? A gente sabe que não existe, existe sim a consequência daquilo, mas qual o julgamento que eu vou ter? O que Jesus faria? Será que eu vou excluir esse irmão? Ao invés de ajudar, estender a mão, vou excluir ele. Né? Então, tem algumas coisas que você começa durante a caminhada, durante o processo de amadurecimento, dos erros também, né? Que a gente errou bastante, né? Então, um dos casos é isso. Outro foi pessoa gostando de parentes da mesma família, né? E você fica, meu Deus, né? E são coisas que acontecem, tanto fora da igreja quanto dentro da igreja. E a gente tem que entender isso. Né? Minha esposa uma vez falou, pregou lá na igreja, porque a gente clamava muito por vidas, né? E a gente clamava a vida bêbado, né? Para os bêbados virem, para as prostitutas virem, para os homossexuais virem. Ou seja, a gente está vivendo hoje, inclusive, né? Do ato racista, por exemplo, né? Que está movendo aí o mundo e tal. E eu postei esses dias uma caveirinha, né? E, assim, a caveirinha ela é igual para todos. Da mesma forma que Jesus me ama, ama você, pastor Divas, também, ama o homossexual, ele ama o negro, o branco, o gay, ele ama o bêbado, o morador de rua, ele ama todos por igual. Ele não faz exceção de pessoas, inclusive ele não veio para os sãos, né? A palavra de Deus diz que ele veio realmente para os doentes, realmente para as pessoas que são fracas, realmente para essas pessoas. Então, eu falo isso. Então, assim, algo que aconteceu lá na igreja é quando um bêbado entra na igreja, a primeira coisa que a gente quer fazer é botar ele para fora, né? A gente quer botar ele para fora porque ele vai incomodar, porque ele vai falar alto, porque ele tá mal cheiroso, né? Porque ele tá, né? E essa é a realidade. Infelizmente, a gente tem batido em cima, né, lá na igreja, exatamente isso, para a gente tentar e se preparar para a gente receber todo tipo de pessoas, porque lá fora a gente vê de fato que as pessoas são carentes do amor de Deus, né? Do amor de Jesus. E nós que conhecemos, a gente não pode se vangloriar porque a gente tem esse privilégio de conhecer a Cristo. Não, a gente tem que compartilhar, né? E durante essa caminhada a gente já viveu de tudo, viu, pastor Divas? É claro que uma live não seria suficiente, mas eu creio que a gente vai ainda esmiuçar e eu espero que tudo isso que a gente tem discutido, falado, sirva de conforto, de ânimo, né, para as outras pessoas que talvez estejam vivendo a mesma coisa, não sabem, estão desesperadas. Nem sempre você tem que ter resposta para tudo. Quantas e quantas vezes eu e minha esposa a gente falou, olha, nós não sabemos, mas a gente vai orar em Deus, vai buscar em Deus uma solução, né? No meu privado, né? Nos nossos privados, a gente vê tantas pessoas nos procurar, pessoas com o coração deslacerado, pessoas querendo tirar a própria vida, querendo, sabe, as pessoas por um término de um namoro, por uma traição, por coisas que às vezes o próprio Satanás usa disso, e a gente não pode também ignorar também o poder do inimigo, usa também para tentar tirar a vida desses nossos jovens, né, de pessoas, né? E quando a gente fala de liderança, a gente pensa, líder de jovens, né? Não é só líder de jovens, tem os líderes de casais, os líderes de pastores também, que é muito importante. Eu tenho o meu líder e é lá que eu choro com ele, é lá que eu me derramo, conto os meus erros, os meus pecados, as minhas falhas, para que a gente possa ter o perdão de Deus, porque a gente não é perfeito, né? É isso mesmo.
Então, só diante do que você já disse aí das declarações, eu consegui pontuar aqui alguns erros. Então, concordando aí com o senhor em tudo, o senhor está certíssimo. O líder, se ele não tiver uma atenção plena no exercício da sua liderança, ele pode cair no engano de que ele não erra, né? Se ele não errar, se ele cair nesse engano, julgamento, hipocrisia, seletividade e achar que sabe de tudo, né? O nosso ímpeto de fazer essas atitudes. E não se engane, pessoal, não se engane. Você, como líder, corre um sério risco de ser isso aí, ser seletivista, né? De olhar para um e falar, esse irmão é bom, esse irmão é ruim, esse aqui é santo, esse aqui é pecador. Cai no erro da hipocrisia. O Léo falou aí agora, né? A gente ora por almas, Deus me dá e traz o bêbado. Aí quando o bêbado tá lá, bota o bêbado para fora da igreja. E isso parte de nós, líderes mesmo, né? Nós, líderes, às vezes, temos essa atitude. Então, rever, entender que a possibilidade de errar existe, nos faz fazer essa autoanálise, essa autorreflexão, de que eu posso ser alguém que, de repente, queira saber de tudo. E nós não sabemos de tudo. Não vamos ter realmente resposta para todas as coisas. Se você entrar na liderança achando que para todas as situações você vai ter uma resposta pronta, logo, logo, né, você vai dar de cara com situações que você não imaginaria e que foge do seu alcance, foge do seu controle. Outra coisa que você deixou claro aí no finalzinho, pastor, e que eu acho interessante e importantíssimo, é que o líder ele não pode achar que deve ser isolado, né? Líder isolado não faz nada, ninguém faz nada sozinho. O líder está aqui, existem pessoas abaixo do líder, mas existem pessoas acima do líder. Isso precisa estar bem claro, não existe líder sem ser liderado. Se hoje eu lidero alguma coisa é porque acima de mim tem um pastor que me lidera, né? Tem, como o senhor disse aí, eu lidero vidas, mas acima da minha vida existe um pastor que me lidera. E eu vejo muitos líderes caindo nesse erro, no erro de achar que é tudo em todos. Ele é o centro. Já aconteceu em algum momento aí da sua vida e do seu ministério, do senhor achar que estava pronto, eu tenho a resposta, isso aí eu sei fazer, eu sei como resolver, esse problema eu sei, e aí quando foi para a prática, viu que não era bem assim e que você poderia errar e é melhor deixar para outra pessoa com mais experiência. Compartilha aí com a gente. Ô, pastor Divas, isso tem, de certa forma, às vezes até machuca a gente. A gente tem um ano, né? Todo ano, no mês de setembro, nós temos o mês da juventude, né? Em que a gente prepara todo o ambiente para o mês da juventude. Então, a gente coloca todos os jovens para pregar, para abrir o culto, para eles começarem a exercer o ministério da palavra. E não só os que falam. A gente tem muitas pessoas que nós lideramos dos bastidores. As pessoas que ficam na cantina, as pessoas que ficam olhando o estacionamento, as pessoas... Tudo isso é importante. Então, a gente pontua exatamente isso. E por esses 3 últimos anos, eu e a minha esposa, a gente já pensou várias e várias vezes em desistir. Várias e várias vezes desistir, porque a gente acha que, como se a nossa força, ou se o nosso tempo, ou que a nossa hora de passar o bastão chegou. A gente sempre pensa assim, né? Então, realmente, a gente tem essa dificuldade, né? A gente tem essa dificuldade porque... às vezes a gente está com crise financeira, aí crise no casamento, crise no trabalho, crise ministerial, e a gente vai colocando isso, e aí entra muito que a gente está conversando, a gente acha que é super-herói, né? E a gente, não, eu aguento tudo, eu sei de tudo, eu tenho resposta para tudo,
E é nesses momentos que a gente pensa em desistir. A gente não desiste por quê? Porque os nossos próprios discípulos, os nossos próprios liderados, a própria geração jovem, têm, assim, nos amado assim, de uma forma sobrenatural. É muito de Deus, os nossos liderados, porque eles não deixam a gente esmorecer. Às vezes a gente quer confortá-los e a gente é confortado, né? Tem muito disso, né? Então a gente respeita, claro, a hierarquia espiritual, né, do liderado, mas muitas vezes a gente recebe uma ligação, né? Porque a gente tem essa missão. Aqui em casa a gente tem a nossa lista de todos os nossos liderados e a gente manda mensagem de bom dia, de boa tarde, boa noite. Mas é engraçado, quem sempre muito dá, a gente às vezes quer em troca, né? Às vezes, pô, quem que vai me mandar, né? E eles, de fato, quando a gente está triste, a gente recebe mensagem, né? A gente é confortado por isso. Então a gente vê isso como resposta de Deus. E aí quando a gente entrega tudo, quando a gente realmente entrega o nosso caminho ao Senhor, aí ele começa a fazer. Ele falou, opa, peraí, agora você me acionou, agora você entendeu, né? E aí a gente pensa, meu amor, eu falo, pastora Flávia, né? Eu falei, pastora Flávia, a gente tem uma caminhada ainda longa, a gente não pode desistir, né? Porque quando a gente desiste, eles também esmorecem, né? Porque nós somos líderes, então a gente precisa também disso, né? Mas é isso, a gente já pensou várias vezes em desistir, mas pela graça e misericórdia do Senhor, ele fala, não, ainda não é o tempo. Graças a Deus que não desistiu, meu pastor. O senhor é uma bênção. Amém. Mas realmente, assim, a gente, enquanto você falava, teve um dos comentários aí falando o seguinte, líder, né? Líder também é ser humano. E é bacana isso, porque quando a gente olha para o líder, você quando liderado, a gente olha para o líder e cria aquela Estereótipo, força né? toda, né? É aquele estereótipo de homem infalível, né? Infalível. Por dois motivos. Primeiro, aquele que está olhando, ele procura encontrar no líder essa referência de ser infalível. E às vezes porque nós ignoramos o fato de que nós não devemos passar para as pessoas esse estereótipo de super-homem. Jamais, de super-líder. Sempre deixar bem claro, e é o que você falou aí, né? Quando eu tinha o desejo de parar, o desejo de desistir, da onde que vinha a força? Dos liderados. Porque os liderados conheciam o líder e sabiam que o líder poderia caminhar mais meio metro com eles. E esse é o segredo também, né? Do líder. Ele precisa ter o coração ensinável, um coração tratável, saber que ele não, além de não saber todas as coisas, ele é falível, ele erra, ele tem que saber o seu limite. É verdade. Então chega momentos que na nossa vida vem um limite, e eu pastoreei no Vale do Amanhecer durante 6 anos, um lugar difícil, uma comunidade difícil, né, pessoas muito delicadas de tratar, um peso espiritual e uma situação espiritual muito tensa. E a gente sempre teve o cuidado de dizer isso para os líderes. Nós somos como vocês. Não há uma distinção. Somos falíveis, podemos errar. E isso é interessante porque não quebra a credibilidade. Pelo contrário, produz um laço, sabe, uma afinidade, um amor, a aproximação, porque é muito bom eu estar perto de alguém que eu sei que pode errar. Agora, quando eu crio aquela expectativa do homem que é a pessoa infalível e ela falha, a dor e a frustração é muito grande. Temos aqui 2 perguntas, e eu vou deixar para o senhor, é claro, Vamos lá. que é o... A primeira pergunta é o seguinte: quais erros que vocês cometeram e que não quer que alguém cometa? Olha, Qual erro que o senhor cometeu
e que eu vou tirar vocês aqui, vou tirar do plural. Mas qual erro que o senhor cometeu e que você diria assim, olha, eu não quero jamais que você cometa esse erro? Eu já cometi, não foi só um, tá? Foram vários. É, Mas um dos que realmente nos incomoda é realmente quando a gente age por impulso, quando a gente deixa a nossa carne manifestar acima do espírito. Por quê? Por a gente ter essa vasta caminhada e tal, talvez a gente tenha feito um pré-julgamento de alguma situação. E quando isso acontece, a gente não consegue resolver ela harmoniosamente. A gente sempre vai para o litígio, a gente sempre vai para a perda, né? E por muitas vidas, né? Hoje, que se acontecesse situações, por exemplo, como aconteceu nossa vida de liderados, a gente... eu sempre falo assim, eu me arrependo, mas foi bom que eu errei, porque eu amadureci e aprendi com esse erro, né? E eu faria diferente, sabe? Eu acho que eu amaria mais, sabe? Eu acho que eu tentaria escutar mais. Porque a gente, na posição de líder, a gente faz ao contrário que a Bíblia nos diz, que é escutar mais, né? A gente sempre quer falar, a gente sempre falar e a gente não acaba escutando a pessoa. Então, eu acho que um dos erros primordiais, assim, é escutar a pessoa, é entender a pessoa, é ter uma empatia por essa pessoa, é entender por que ela teve aquela atitude naquele momento, naquele sentimento que ela teve, né? E faltou isso muitas vezes, sabe? Na nossa liderança, faltou muito mais a gente escutar a pessoa, a gente ter um pouco mais de empatia pela pessoa, entender a pessoa, que cada um tem o seu tempo, né? Eu lá na igreja, nesses meses da juventude, para mim, eu queria que todo mundo pregasse, né? Só que eu entendi que nem todos têm o dom da palavra, sabe? E é legal porque você começa a descobrir os dons e talentos que os seus liderados têm. Isso é muito legal. E nesses períodos que a gente faz, nesses anos que a gente tem percorrido, a gente entende que uns são para obras sociais, para ação social da igreja, outros são para diáconos, né? Outros para mestres, né? A gente tem jovens aí, a gente tem jovem lá na igreja de 12 anos que se duvidar sabe a Bíblia mais do que eu. Né? São pessoas... Né? A gente tem o Isaac, né? O Isaac que sabe nas gincanas, ninguém quer competir com ele na gincana porque ele sempre ganha, né? Na abertura de Bíblia, dessas coisas. Por quê? Porque nós entendemos o ministério de cada um. E aí a gente começa a entender, quando a gente começa a escutar, quando a gente tem essa sensibilidade de escutar mais que fala, você começa a observar mais. Você começa a entender o tempo de cada um, né? Que foi até engraçado, porque eu já tinha pautado isso, e eu acabei de fazer uma caminhada, né? A gente faz uma caminhada aqui no Parque de Sobradinho, e aí a gente percebendo que algumas pessoas vai correndo, outros vai mais devagar, outros vai um passo mais acelerado. E aquilo ali eu entendi como ministério, né? Cada um da sua forma, do seu jeito. Quem está errado, quem está certo? Ninguém está errado, ninguém está certo. Você respeitando, né, a caminhada de cada um, entendendo isso, você consegue observar mais você como líder e você, opa, fulano de tal, eu acho que, olha só que legal, ele consegue fazer isso, ele consegue fazer aquilo. E a gente começa até a descobrir novos ministérios dentro dos nossos liderados, que até nos ajuda também. Então, um dos erros que eu pontuaria era esse, de escutar mais e ter mais empatia, né, pelos outros. Ótimo, ótimo. Essa pergunta aqui é pergunta de líder. Eita! Pergunta de líder fera. Quero já aqui mandar um abraço. Com certeza você vai conhecer nosso amigo Jackson, Igreja Batista Nova Jerusalém. Conhecemos. Jackson do Tocando Manto. Canta demais. Jackson? Canta demais. Jackson é um amigão nosso também, um parceirão nosso. Também já esteve lá com a gente, lá no mês da juventude. Já tocou para nós lá. Que bênção. Olha a pergunta dele, pastor. Eu vou fazer para o senhor porque o senhor é autoridade aqui. Que isso! Noite, né? Quais fundamentos que podem facilitar ou ajudar a liderança?
fundamentos que podem facilitar ou ajudar a liderança. Ó, um fundamento... Pergunta de líder. Ó! Olha, para mim, um fundamento muito importante é a palavra. Não tem como você fugir desse fundamento, porque ela é a base de tudo, né? E você vai discorrendo da palavra. Quando você me deu o tema, eu já fui para Eclesiastes, né? Deus já me foi para Eclesiastes 7:20, que diz que não há um homem justo sequer na terra que não havia pecado, né? Ou seja, aquele bonitinho, fulano de tal lá que você tem como referência, ele peca também, ele erra também, e nós erramos também, né? Romanos 3:23, todos pecaram e estão afastados da presença gloriosa de Deus, né? E aí se a gente for discorrer, a gente vai discorrer muito. Então, assim, para mim a base, o fundamento principal é a palavra, porque é claro que muitas coisas você aprende na sua caminhada, na sua experiência e nesse processo de maturação do líder. Mas a base de tudo isso é a Bíblia, é a oração, é o jejum, né? E é a ação, né? A oração sem ação, ela não tem como a fé, né? A fé sem obra, ela é morta, né? Então, você tem que ter fé, ela é muito importante, mas você tem que exercer a sua fé, né? Então, um dos fundamentos, e eu acho que isso é para tudo nas nossas vidas, né? Salmo 37:5, né? Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais tudo fará. Então, todas as respostas que a gente pode ter para tudo, porque a Bíblia ela é atemporal, né? Ela serve para a mesma forma que ela serviu no século anterior, ela está falando nesse século e vai falar no próximo, né? Eu não sei se vai ter, que eu acho que Jesus está voltando. E os sinais estão bem fortes, né? Mas a base, os princípios de tudo é a palavra de Deus. Bacana. Justamente porque é nela que a gente tem que ter como regra de fé e conduta, né? É verdade. Eu fico olhando assim, tem muita coisa que você pode usar como ferramenta de suporte para auxiliar na liderança, né? Você tem bons livros, você tem bons autores, pessoas de Deus, boas pregações, boas músicas, ministrações, estratégias, tem muita coisa para auxiliar. Mas quando nós tratamos de liderança cristã, ela traz como referência Cristo, né? É o cristão, é o pequeno Cristo, é uma partícula de Cristo aqui na Terra. Exatamente. E isso, se fugir desse alicerce que é a palavra, que é o Cristo, então nós caímos nesses erros, nessas falhas. Quando nós conhecemos a palavra de Deus e temos isso, intimidade com Deus, jejum, oração, busca, de fato nós conseguimos ser líderes melhores, pessoas melhores. É verdade. Nos tornamos pessoas melhores e por sermos pessoas melhores, lideramos de forma bem melhor as pessoas. É verdade. Pastorzão, estamos quase chegando no fim, mas eu quero ainda fazer a última pergunta aqui para o senhor, porque momentos como esse são raros e eu quero aproveitar até a última gota. Por favor. Hoje. Nós estamos em um tempo diferenciado, né? Pandemia, todo mundo em casa, quarentena, igrejas de portas fechadas, não temos culto presencial, a rotina mudou totalmente. E eu queria saber do senhor um conselho para esses líderes que estão assistindo, outros que ainda vão assistir, mas um conselho para eles. Qual a postura deve ser tomada depois que isso passar? Qual o erro que a gente não pode cometer depois que acabar a pandemia? A realidade vai mudar, nós vamos encontrar outra realidade, realidade de convívio, realidade de pessoas. E como que tem que ser essa postura? Esses dias eu estava me perguntando isso. Qual vai ser a nossa postura como líderes depois desse período de quarentena, de pandemia, de caos, de preocupação, de angústia? Qual o conselho que o senhor daria para um líder que chegasse no senhor e falasse: Pastor Léo,
eu não sei o que fazer depois da pandemia. As pessoas não querem ir para a igreja, não querem aderir mais aos eventos e organizações. Parece que tudo mudou e eu estou deslocado. Por favor, me aconselhe, pastor Léo. Sim, esse tempo a gente já até discutiu aqui uma vez, a gente fez uma live e a gente falou. Primeiramente, né, se a gente for lá para Provérbios 14:11, a gente vai ver que na multidão de conselhos há sabedoria, né? E nós como líderes, nós como homem ou mulher de Deus, né, você que está nos assistindo, nós temos a responsabilidade de orientar essa geração. E essa geração é a geração que está tudo muito rápido, a geração do rápido, a geração do ontem. Né? Hoje as pessoas não esperam, o mundo está muito acelerado, as pessoas estão impacientes. Né? Isso eu estou falando antes da pandemia. Depois veio a pandemia, e aí é o lugar, de fato, que a gente sempre reclamava de tempo. Principalmente nós líderes, né? Não, porque eu não tenho tempo, porque isso, porque eu trabalho, porque na minha casa, porque na igreja, o ministério. E aí eu acho que, isso é por mim, tá? Claro, Deus falou, rapaz, eu acho que eu vou parar a terra. Eu vou botar um vírus aí, eu vou parar essa terra e eu vou forjar esses líderes aí. E, de fato, você e eu, né? Eu também reclamava sobre o tempo e eu sempre falo que reclamar do tempo é você ofender a Deus, porque se ele criou as 24 horas, é a gente que é mal organizado, né? A gente que não consegue organizar o nosso tempo. Mas é o momento de você se forjar em Deus. Esse é o momento mais propício de você fechar a porta do seu quarto e ter um a sós com ele, né? É claro que nesse momento, né, a gente liga a televisão, a gente fica com medo, né? Mas a palavra, quando a gente vai para a palavra, e já é um fundamento, como eu já falei, que é a palavra de Deus, quando a gente vai para a palavra, a gente começa a ser confortado por ela, né? Sabendo que tem tempo para tudo, sabendo que Deus está conosco, né? Que se Deus não guardar, em vão vigia o sentinela. Então, sabendo que mesmo se eu adquirir esse vírus, eu tenho poder de clamar, de exercer a minha fé pela cura, porque pela pisaduras nós fomos sarados, nós fomos curados através do sangue de Cristo. Então, a minha palavra é para você. Nós temos responsabilidades. Muita gente está querendo se matar, muita gente está desanimado, muita gente está com depressão, muita gente está doentes, tanto mentalmente quanto fisicamente. E esse é o momento dessa geração se levantar. E eu falo que é a geração do avivamento. Se levantar, porque nós precisamos falar, nós precisamos nos capacitar em Deus, estar no sós no nosso quarto, nesse período. Claro que nós estamos agora começando a retomar, né, as nossas atividades normais, mas claro que com muita cautela. Mas esse é o momento da gente se preparar, porque as pessoas lá fora estão precisando de mim, estão precisando de você que está nos escutando. Está precisando de nós para levar a paz, para levar o evangelho para as pessoas que ainda não conhecem a Cristo. Porque a única missão que Deus nos deu foi que nós levássemos a palavra de Deus a toda criatura. Ele fala toda, ele não fala só os brancos, só os cheirosos, só os arrumadinhos, né? Ele fala todos. E quando eu falo todos, eu falo de bêbados, prostitutas, homossexuais. Então, se você está na sua academia, se você está no seu trabalho, se você está dentro do ônibus, se você está qualquer lugar que você esteja, é o momento de nós clamarmos ao nosso Deus. É o momento da gente falar. Talvez você não precisa nem falar, né? A palavra de Deus diz que nós somos cartas vivas, né? Então, só de Deus, só das pessoas ver a paz que você tem, porque você conhece a Cristo, temos nossas dificuldades, temos também as nossas, né? Mas nós conseguimos passar por isso mais facilmente por nós termos esse acesso, né, a Jesus Cristo, que às vezes a pessoa, o seu vizinho, ele não tem, né? Então, esse momento, líder, você que está nos assistindo, esse é o momento de nós nos levantarmos para ganhar o mundo. Essa é a palavra que eu tenho para todos. Tinha outra pergunta aqui. Manda! E você respondeu. Ah, é? Respondeu, o senhor respondeu. Que era justamente o que fazer no período de quarentena.
é justamente esse cuidar de si, orar, entrar em Deus, se preparar, porque uma nova realidade está chegando e nós precisamos estar preparados para chegar nesse pós-pandemia aí com todo vigor, com toda força. Pastor, eu quero te agradecer do fundo do nosso coração. Eu que agradeço. Dizer que as portas estão abertas sempre. Muito obrigado pelo seu apoio ao Foco em Liderança. Eu acredito muito que nós vamos conseguir alcançar muitas vidas, alcançar muitos líderes que, como eu e você, precisam de conhecer mais e mais a cada dia. Deixa o seu abraço aí pra gente, por favor. Antes eu queria fazer uma coisa aqui inesperada. Eu quero apresentar minha esposa. Ela tá até aqui de pijama. Meu Deus, não, eu tô de pijama, me arrumei, não fiz sobrancelha. Porque eu falo, eu não sou líder sozinho, né? Eu tenho uma pessoa especial aí, e eu não lidero sozinho. E eu queria estar apresentando a minha esposa. Dia dos namorados está chegando. Pastora, que bom. Então eu tenho que fazer uma média, né? Mas que essa é a pastora Flávia, pessoa que bênção de Deus nas nossas vidas. Quer falar alguma coisa? Nadinha! Botei ela aqui arrochei ela aqui. Na fogueira, né? Mas a nossa palavra final, de fato, é que a gente está disponível, né, para vocês, audivas aí, para o Luiz Gustavo, que, né, nos fez essa ponte, né, que é um homem de Deus também, né, e que a nossa oração é que para que esse projeto, esses e-books, esses materiais chegam para esses líderes, para facilitar as nossas vidas, né? Já adianta muitos anos de experiência que nós temos. Então, que o período de maturação, e às vezes esse período machuca, dói, a gente chora, a gente quer desistir, a gente, né? Mas a gente entende o nosso propósito, né? E a gente está aí para isso. Então, é só mais uma vez nos colocar à disposição. No que vocês precisarem, a gente está à disposição. Graças a Deus. Obrigadão, pastor. Forte abraço para esse casal abençoado. Obrigado. Deus abençoe. Foi um prazer recebê-lo aqui, pastor. Beijo a todos. Valeu, obrigado, Divas. Amém. Um abraço. É isso aí, pessoal. Estamos aqui nesse momento tão... Olha só que bênção, hein? Pastor Léo, todos vocês que estiveram aqui durante esse momento, muito obrigado pela sua presença. E aí eu quero fazer um convite especial a você acompanhar as séries de lives, série de mensagens. Quarta-feira que vem, quinta-feira que vem, estaremos aqui novamente com esse momento tão especial, falando sobre autossuficiência. Você conhece algum líder autossuficiente? Alguém que acha que sabe de tudo, posso tudo, faço tudo e ninguém, não preciso de ninguém. Estaremos falando sobre isso e eu quero convidar você a compartilhe aí nos seus stories, compartilhe para os seus amigos. O bate-papo foi muito bom, eu fico muito feliz de estar com você. O e-book está pronto e aquele que participar das lives, nós estamos anotando o seu nome, no final nós vamos fazer o sorteio do e-book para abençoar a sua vida. O e-book é 5 erros que podem destruir a sua liderança. Então vamos tratar de muita coisa boa. Foco em Liderança está aí para servir você, líder, e para levar a palavra de Deus e melhorar a sua liderança. Amém? Que Deus abençoe, fique na paz do Senhor e até o próximo encontro. Um forte abraço.